Olá, Guiné-Bissau, Angola, Cabo Verde, Moçambique, Portugal, São Tomé e Príncipe, Timor-Leste e Brasil. Sejam bem-vindos a todos mais uma vez ao canal Propósito Sem Opressão. Eu sou o Roberto, para aqueles que não me conhecem. Esse é o canal Propósito Sem Opressão. Nosso tema de hoje, nós vamos falar de impacto da eleição de Donald Trump para a Casa Branca. Ou melhor, reeleição do Donald Trump novamente para ele ocupar cargo de presidente que ele deixou há 4 anos, ok? Ele novamente foi reeleito hoje, ok? Depois de 4 anos de ausências. Então vamos analisar aqui os impactos, tá? Então, gente, você que conhece já nosso trabalho, você sabe por que nós falamos de eleição americana, de problema de política e democracia americana, ok? Sendo nós canal cristão, todo mundo sabe que Estados Unidos é o maior país cristão do mundo, ok? É uma nação que a democracia tem sido modelo para o mundo inteiro, ok? Independentemente de ser a hegemonia econômica, política e militar do mundo, tá? Então, eleição dos Estados Unidos, qualquer figura que for eleito, ele impacta todas as nações do mundo. A geopolítica americana impacta o mundo todo. Então, a razão pela qual nós estamos aqui. Então, já vai dando like aí, deixa o seu like, encaminhe nosso vídeo e inscreva-se se não é inscrito. Se não é inscrito, se considere inscrever. Aqui nós temos playlist enorme aqui de diferentes vídeos, falando de cristianismo no mundo, falando de questão de geopolítica no Médio Oriente, Israel e países vizinhos. E agora nós vamos falar de eleição nos Estados Unidos com eleição de Donald Trump. Ok? Vamos lá. Bom, Donald Trump, hoje saiu o resultado, hoje dia 6 de novembro, saiu o resultado eleitoral e dá Donald Trump como o vencedor. Ele venceu com uma larga maioria, ok? Praticamente ele tem maioria na Câmara dos Deputados, ok? E no Senado. Então ele vai governar com uma folga, ok? Podendo assim colocar seu plano de governo em funcionamento sem maiores riscos, tá? Muito bem. Donald Trump então é eleito como o 47º presidente dos Estados Unidos da América. Venceu no colégio eleitoral e também nos votos populares, tá? Venceu Kamala Harris, que entrou na campanha muito tardiamente, ok? Quando Joe Biden não estava conseguindo dar conta, tá? Então, ela acabou entrando muito tardiamente na campanha, apesar de grande esforço, grande popularidade, conseguiu arrecadar um fundo que não se compara nem com Donald Trump, conseguiu ter um apoio surpreendente de classe artística, classe democrática tradicional, e jovens, mulheres, e mesmo assim ele não conseguiu vencer Donald Trump. Então, nós queremos ver aqui, falar um pouco sobre o impacto da eleição de Donald Trump para o mundo todo. Qual será o impacto dentro dos Estados Unidos, com o Brasil e América Latina, com o Médio Oriente, especificamente Israel. Nós vamos falar lá de toda a Ásia, e principalmente Extremo Oriente, a China, ok? E vamos falar um pouco também sobre União Europeia, como é que vai ser, qual seria o impacto durante esse governo de Donald Trump, ok? Então vamos lá. Bom, dentro dos Estados Unidos, a eleição de Donald Trump, gente, nós sabemos que o foco maior que ele vai trabalhar esse ano, nesse mandato, não vai ser diferente do que ele sempre trabalhou, que é a questão de imigração, ok? Questão de imigração, ele vai, provavelmente agora ele vai ter folga tanto na Câmara do Deputado como no Senado, de poder implementar normas, leis, que ele não conseguiu implementar lá no outro governo passado, ok? Então, com certeza ele vai endurecer a imigração nos Estados Unidos, população, ou seja, imigrantes da América Latina vão sofrer muito. Engraçado que população latina nos Estados Unidos, aqueles que são legais, que moram muito tempo, são legais hoje, eles votam no Trump. Trump tem uma política, se posiciona de uma forma muito hostil em relação a esses latinos, e mais, ele endurece a migração para eles, e mesmo assim, esse grupo ainda apoia Trump. Mas o que dá para entender diante disso é que aqueles que estão já dentro dos Estados Unidos legais, moram muito tempo e tal, eles acabam se posicionando ao lado do Partido Republicano, como que dizendo, nossos irmãos, vocês que vêm para cá, não venham para cá fazer baderna, se você vem de uma forma legal para trabalhar, porque nós estamos aqui, nós estamos levando a vida a sério, trabalhando para poder ajudar a nossa família aqui e ajudar também aqueles que nós deixamos atrás na América Latina. Então, eles acabam votando majoritariamente no Partido Republicano, principalmente cubanos, mexicanos e o resto da América Latina, ok? Bom, então, basicamente vai ser esse foco na migração e na economia. A economia americana, nesses últimos tempos, ficou muito claro que Estados Unidos, a vida inflacionou nos Estados Unidos, tem sérios problemas econômicos, tá? Joe Biden tentou focar em outras coisas, mas não conseguiu resolver essa parte de inflação, a situação econômica dos Estados Unidos. Então, isso tem gerado muito descontentamento, principalmente para classe média alta, classe empreendedora americana, os empresários, que tem uma decepção enorme com o governo democrático, tá? Então, Donald Trump, dentro dos Estados Unidos, com certeza, ele vai focar na questão de imigração, na questão de questão econômica, ok? Para poder, novamente, provavelmente ele vai ter que aumentar juro, porque inflacionou nos Estados Unidos, vai aumentar juro para poder
para poder equilibrar exatamente a questão de inflação e tal, mais ou menos isso, tá? Eu não sou especialista na economia, mas essa é a lição básica da economia. Se você tem muita inflação, provavelmente ele vai aumentar a taxa de juros para poder equilibrar fluxo monetário, enfim, que com certeza barra, ok, a questão de inflação. Bom, em termos de Brasil e América Latina, como eu falei, a América Latina, basicamente, a relação de Donald Trump vai ser focada na questão de imigração. Tradicionalmente, a maioria dos países aqui da América Latina são área de influência americana, salvo alguns países declaradamente socialistas, países de orientação comunista, Venezuela, Cuba, Nicarágua, aqueles países que são, vamos dizer assim, filhos rebeldes. Mas isso vai ser basicamente imigração e relação bilateral que normalmente não foge daquilo que é tradicional, daquilo que é normal há décadas com a América Latina. Com o Brasil, como é que fica? Bom, é claro que o Brasil, Lula e Donald Trump, eles têm uma diferença ideológica grande. Todo mundo sabe disso. Com certeza não vai ter uma relação, ok? Porque não existe simpatia entre eles. Lula não tem simpatia com governos republicanos e vice-versa. Donald Trump tem eles não têm alinhamento ideológico nenhum. Então, Lula e Trump, eles praticamente, provavelmente eles vão acabar ter aquele relacionamento entre Estado, coisas superficiais, não tem aquela aproximação, porque não existe aproximação ideológica. Então eles têm diferenças cruciais, existe um abismo na forma de pensar a política. Provavelmente Donald Trump vai acabar ter melhores relações com a Argentina, porque eles comungam da mesma visão política, ideológica, ok? Em termos de geopolítica do Médio Oriente, eu creio que vai ser a mesma coisa que foi no governo passado. E com Israel, com certeza, vai fortalecer muito mais. Nós sabemos que Donald Trump tem uma simpatia com Israel, não só com o povo de Israel, como a comunidade judaica que vive nos Estados Unidos, em Nova York, em todos os lugares. Ele sempre teve aproximação, ele se declara amigo da comunidade judaica, ele aprecia muito a nação de Israel. O que vai acabar acontecendo? Ele vai fortalecer esse laço e investir pesadamente na segurança de Israel novamente. Isso é bom por um lado, ok? E ruim para países árabes, porque Donald Trump tem se posicionado contra Irã há muito tempo, não contra Irã, mas contra o governo de Irã, contra aquele sistema de ayatollahs que domina o povo, que governa de uma forma ditatorial, ok? Quem não concorda com eles, ele é punido, ele até é morto. Então, os Estados Unidos, principalmente governos republicanos, e na pessoa de Donald Trump, tem também uma diferença ideológica brutal. Então, ele não vai favorecer e não vai leviar para esses grupos. Então, Donald Trump, com certeza, em relação ao Médio Oriente, vai fortalecer a relação com Israel, vai investir na segurança de Israel contra o terrorismo, vai trabalhar como forma de proteger e de fortalecer a nação de Israel. Isso é muito bom para Israel, ok? Então, em relação ao Extremo Oriente, tá? Principalmente a China, ok? Ali, na parte econômica, com certeza Donald Trump vai ter um problema, vai ter uma luta muito séria, vai ter no mercado internacional, principalmente na área do comércio, vai ter uma dificuldade ali com a China, porque ele já vinha falando que vai taxar em 60% produtos da China que chegam nos Estados Unidos. Isso não é bom para a China, porque os Estados Unidos é um dos maiores consumidores de produtos da China, um dos maiores parceiros da China, ok? Isso não é bom para a China e não é bom também para o comércio mundial, ok? Alguém vai ter que pagar um preço com isso, com essa rivalidade, também porque China é maior rival dos Estados Unidos em termos econômicos, em todo sentido. Só que os dois são, um é cliente do outro. Maior mercado da China é Estados Unidos, ok? E maior mercado ali também para multinacionais americanos é a China, ok? Então, Donald Trump já vinha avisando que vai taxar em 60%, muito acima que ele taxa outros países, vai taxar a China em 60% de produtos deles que chegam. Isso não é legal. Então vai ter guerra econômica entre a China e Estados Unidos. Em termos de União Europeia, bom, Trump tem algumas nações ali que Trump tem simpatia, se entende muito bem, mas ele também falou que vai taxar produtos da União Europeia, embora em menor porcentagem do que a China. Ele fala ali em 10% a 20%, dependendo do origem, dependendo do país. Isso também é uma guerra contra a União Europeia. Trump sempre teve essa pegada protecionista, ok? Por ser um nacionalista, por ser de extrema direita, então ele tem essa política de protecionismo do mercado americano, primeira América, segunda América, terceira América, depois vem outras nações, outros interesses. Então, ele tem essa política, razão pela qual, inclusive, ele voltou, porque isso sempre foi a postura dele, razão pela qual boa parte de empreendedores americanos, grandes multinacionais americanos, eles sempre investiram para apoiar Donald Trump para que ele voltasse. Depois de 4 anos, ele agora está novamente na Casa Branca como 47º presidente dos Estados Unidos. Kamala Harris, como é que fica nisso? Kamala Harris é uma figura que ficou ali um pouco no anonimato como vice-presidente, ok? De Joe Biden, e do nada ele surge para os Estados Unidos e para o mundo como candidato para substituindo Joe Biden, que não conseguiu permanecer na corrida,
ok? Por vários fatores que nós não vamos citar aqui, já falamos em outros vídeos. Então ele surge e virou aquele fenômeno. Inclusive, a presença dele chegou a impactar de uma forma negativa os republicanos. Ela assusta o republicano porque chegou com um dinamismo diferente, com uma inteligência diferente, com uma habilidade diferente, mas o nacionalismo, questões econômicas, questão de imigração, questão de política, geopolítica mundial em relação ao Médio Oriente e outros países, acabou falando mais alto. Donald Trump também tem uma postura em relação à guerra entre a Rússia e a Ucrânia. Qual é a ideia dele? Okay? A ideia dele desde sempre é pressionar, parar de financiar a Ucrânia e fazer com que eles vá para a negociação com a Rússia. Ou seja, cortar o financiamento que eles sempre dão para a Ucrânia e para a OTAN. De maneira que isso possa enfraquecer a Ucrânia e a Ucrânia busca negociação com a Rússia. Isso não é bom para a Ucrânia, ok? Eu espero que ele repense isso e talvez ele mude. Porque isso tudo que nós estamos falando são políticas, são planos do Donald Trump, o que ele prometeu. Às vezes, na hora de governar, a realidade é outra. Então, essa é a nossa análise em relação à vitória de Donald Trump, que volta novamente para a presidência dos Estados Unidos, sendo ele o 47º presidente dos Estados Unidos. Se gostou desse vídeo, dá like, aperta o sininho, encaminhe nosso vídeo para mais pessoas e se inscreva se não é inscrito. Deus te abençoe, estamos juntos e até mais.